Eu e você podemos escolher muitíssimo bem o que vamos plantar. Podemos escolher se vamos por um ou outro caminho, se vamos fazer uma ou outra coisa. Podemos escolher o que plantar, o que semeamos, mas não podemos escolher a colheita. A colheita se faz obrigatória. E é aí que está a questão. Porque se eu não penso na colheita, eu posso plantar qualquer coisa. Quem planta qualquer coisa, colhe qualquer coisa. Quem faz qualquer coisa, vai receber qualquer coisa. Se as minhas semeaduras não forem estratégicas, a minha colheita vai ser qualquer coisa que aconteça. Eu preciso ser estratégico, pensar muito bem no que estou fazendo, nas decisões que estou tomando. Eu quero que você fique comigo até o final desta transmissão de hoje. Seja muito bem-vindo a mais uma Mentoria 6h33. Todos os dias, às 6h33 da manhã, eu estou aqui neste canal, no YouTube, transmitindo uma palavra de Deus para a sua vida. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, aproveita e já ativa o sininho para receber sempre a comunicação de que estamos chegando com um conteúdo novo. O tema de hoje é: decida hoje, colha amanhã. Decida hoje, colha amanhã. Aproveita, dá um like, um joinha, curta essa transmissão agora, assim você faz com que o vídeo suba no ranqueamento aqui no YouTube, como também escreva aqui sua cidade, seu testemunho, seu pedido de oração e compartilha agora com 5 pessoas, enquanto eu leio aqui 10 nomes de pessoas que sempre nos acompanham aqui no canal. Eu quero mandar um alô especial, nossa irmã Antonieta, lá de Porto, Portugal, Edson José, que faz parte dos membros aqui do canal, Deus abençoe a sua vida. Quero cumprimentar Kellen Mara Lux Córdova, Noeli Kilp, também Luzia Policarpo, Gidelma Santos, lá de Carirá, Sergipe, o Ivan Frank, o Gosh, Deus abençoe sua vida, a Maria Garcia de Souza Marquezine, Jócia Cunha, Joseni Gomes, também a Ana Maria Silva. Muito bom ter cada uma dessas pessoas aqui, o Newton Júnior, a nossa irmã Vera Borges lá da França, a Elizabeth Fonseca e a Kellen Mara Lux Córdova. Deus abençoe cada uma dessas pessoas que estão conosco aqui. Decida hoje, colha amanhã é o tema de hoje. Ora, a vida cristã, ela é marcada por decisões. Você decidiu servir a Deus e agora o cuidado, a proteção, a bênção de Deus está sobre a sua vida. A nossa vida é marcada por decisões diárias. Cada escolha é como uma semente lançada à terra. No tempo certo você vai ter a colheita. Seja esta colheita boa ou ruim, porque depende da semente que você está lançando. Quando a gente olha para a palavra de Deus, especialmente para o que aprendemos nos evangelhos sobre plantar e colher, nós vamos entender que é nossa a responsabilidade sobre isso. Deus, em sua soberania, Ele nos deu a liberdade para escolhermos o que vamos plantar, mas não a liberdade de colher. Semeamos, precisamos nos preparar para a colheita que virá. As escolhas irão definir a colheita que nós vamos ter. A grande pergunta é: o que estamos plantando no dia de hoje? Que tipo de colheita queremos viver amanhã? Estão compatíveis com as sementes que nós estamos plantando? Eu quero ler um texto do apóstolo Paulo aos irmãos de Gálatas, capítulo 6, versículos 7 a 9. Gálatas 6, 7 a 9. Diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Esse texto é simplesmente extraordinário. A primeira coisa que a gente precisa considerar é que a lei da semeadura é real. A lei da semeadura é real. Escreva isso agora.
A lei da semeadura é real, verdade, não tem como fugir disso. Janete Carvalho de Manaus, Amazonas, Deus abençoe. Também Luciana Melo, lá de Porto, Portugal. Joseni Gomes, Elisângela Crote, Marivone Alcides, Gisele Brigman. Deus abençoe Alice, Lourdes Faria, Carlos Alberto de Oliveira, Adriana de Martino. Deixa eu ver quem mais aqui. Regiane Oliveira, Ângela Martins, Deus abençoe cada uma dessas pessoas que nos acompanham diariamente aqui. Veja que o texto que nós lemos começa dizendo: não vos enganeis. Esta expressão é um alerta pastoral que o apóstolo Paulo traz aos irmãos de Gálatas. Ele está afirmando que muitos são seduzidos por pensamentos enganosos sobre serem responsáveis morais. Eles dizem assim: que isso, para quê? Para que me posicionar? Para que andar por um caminho se eu posso ter um atalho? Para que esperar pelo dia de amanhã se eu posso hoje mesmo sentir o prazer que eu quero? E aí as pessoas, com o impulso baseado nas emoções, tomam decisões equivocadas que comprometem o amanhã. É um perigo. O apóstolo Paulo diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Ele está dizendo: ei, atente para uma realidade, que a lei da semeadura é real. Plantou, vai colher. Essa palavra zombar significa literalmente torcer o nariz ou tratar com desprezo. Paulo está afirmando: olha, não se pode brincar com Deus ou ignorar os princípios de Deus, porque se você brinca com Deus ou ignora os princípios de Deus, você vai ter terríveis consequências. É como aquela história da filha que estava esperando as amigas jovens chegarem em casa para curtirem a balada. E a mãe chega perto do carro quando a filha entra, já prevendo que seria uma noite em que ela estaria acordada, esperando a filha voltar para casa. Olha para a filha e diz: filha, que Deus te acompanhe. E a filha, com sarcasmo e zombaria, abre o vidro e diz: mãe, só se Deus for no porta-malas, porque aqui dentro do carro não tem lugar. Enfim, a filha curte uma balada, vai para outra, e no caminho para outra, elas têm um acidente, todas morrem. E incrivelmente, essa história tem base em fatos reais. Quando abrem o porta-malas do carro, havia uma bandeja de ovos sem nenhum dos ovos terem se quebrado, apesar de o acidente ser de uma fatalidade só. É uma lição que a gente tem. Muita gente brinca com as coisas de Deus. Escute, de Deus não se zomba. Dá uma olhadinha. Depois vai num Google aí, depois que terminar a live, e digita lá, pessoas que zombaram de Deus. Você vai ficar apavorado. Porque, de fato, isso acontece quando alguém zomba de Deus. Além de perder a vida eterna, de perder o céu. Então, cuidado. Quando alguém zomba de Deus, se afaste, para que essa maldade não te afete. O texto ainda diz: o que o homem semear, isto também ceifará. Semear está no tempo presente, não é semeará, é semear, o que indica uma ação contínua, constante. É perseverar, é persistir, é sempre estar semeando, fazendo o que é certo. Porque, escute, a colheita é inevitável e proporcional. De acordo com o que você semeia, você vai colher. É assim que funciona. Você é livre para semear orgulho, mentira, rebeldia, como também oração, fé, generosidade. Mas você não pode escolher o que vai colher. A sua colheita sempre será reflexo exato das suas semeaduras diárias. Então, este é o primeiro ponto. A lei da semeadura é real. Em segundo lugar, quero que você anote isso. O tipo de semente define o resultado. Eu disse que o tipo de semente define o resultado.
Eu quero que você escreva isso. O tipo de semente define o resultado. Ivan Ugoshi, Joseni Gomes, Eliel Veiga da Silva, Alan Jones, Andréia Castro, J. Raquel, Gidelma Santos, Carol Horst, Deus abençoe Leudice, Deus abençoe Tânia Fernando, Maria Aparecida Gonçalves, Luciana Melo, Marivone Alcides, Aida Horst, Maria Garcia de Souza, Marquezine, Márcia Silva. Deus abençoe cada uma dessas pessoas que estão aqui comigo. O tipo de semeadura define o resultado. A Bíblia diz, no versículo 8 do capítulo 6 de Gálatas, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Entenda isso. Semear para a carne o que é? Está se referindo a viver conforme a natureza pecaminosa, aos desejos da carne, à imoralidade, ao pecado, ou seja, seguir os desejos egoístas, as impurezas, as vaidades, a desobediência. Tem gente que diz, eu preciso viver a vida com intensidade, e às vezes a vida que quer viver com intensidade hoje está negligenciando o que pode colher amanhã. Que perigo, que desastre, que tragédia. A gente olha para a expressão colherá corrupção. Colherá o quê? Corrupção. A palavra corrupção está se referindo a algo que se deteriora, apodrece, resultados que são temporais e aí eternamente destrutivos. Que terrível viver debaixo desta coisa. Você que não pensa no dia de amanhã, só pensa no dia de hoje, vai colher corrupção, vai ter problema. Você precisa semear para o Espírito, ser dirigido pelo Espírito. Como, pastor? Orando, buscando o temor ao Senhor, tendo uma vida de santificação, amando a Deus sobre todas as coisas, servindo ao Senhor com todo o coração. E aí você vai colher o quê? A vida eterna. Não só apenas no porvir, na eternidade, mas também uma vida abençoada a partir de agora. Eu sempre digo, o Evangelho não só te garante vida eterna, mas te garante a presença de Deus no agora, no já, no hoje. Escute, eu quero que o hoje que você esteja vivendo seja um hoje abundante, um hoje debaixo do cuidado de Deus, da bênção de Deus, da unção de Deus, da provisão de Deus sobre a sua vida. Esse é o ponto, essa é a questão. As suas decisões revelam se você está semeando para a carne ou para o Espírito. Você precisa fazer uma pergunta: o que você tem investido? No que você tem investido com o seu tempo, palavras, atitudes, relacionamentos, finanças? Com o quê? Você está investindo no quê? Na carne ou no Espírito? Boas semeaduras produzirão boas colheitas, más semeaduras, más colheitas, colheitas más. Você precisa pensar nisso. E em terceiro lugar, a constância na semeadura é necessária. Escreva isso. A constância na semeadura é necessária. Escreva isso agora. Alô, Alexandre Teleria de Porto Velho, Rondônia, Paulo Coelho, Newton Júnior, Jurema Ramos, Noeli Kilp, Dalila Santos, Cristiane Santos, Kelly, Maralux Córdova, Camila Silveira, deixa eu ver quem mais aqui, Jefferson Colombo, Josmar Crote, Patrick Teixeira, Deus abençoe. O texto vai dizer no versículo 9 do capítulo 6 de Gálatas: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Entenda, não nos cansemos. Sabe o que a gente aprende com isso? De não perder a coragem, não se deixar vencer pelo cansaço emocional, pela luta de cada dia, pelas pressões que enfrentamos, pelo cansaço espiritual. Precisamos manter a decisão que tomamos em semear coisas boas. Que nem sempre todos irão concordar com as sementes que nós estamos lançando. O texto diz fazer o bem. Inclui o quê? Obras de misericórdia. O que são obras de misericórdia? Estender a mão a quem precisa, generosidade, fazer justiça quando vê a injustiça alcançando, ser fiel à palavra de Deus,
Fazer o bem, estender a mão a quem está precisando, isso é fazer o bem. O texto diz: a seu tempo ceifaremos. Dependendo a semente, vai ter um prazo para a colheita chegar. Quem planta tâmaras terá que esperar quase 70 anos para colher. Quem planta banana vai esperar 15 dias, 30 dias, 40 dias. Dependendo a semente, existe uma definição para a colheita. O tempo aqui, a seu tempo ceifaremos, nós podemos encarar como o kairós, o tempo oportuno de Deus. Não é no meu tempo, é no tempo de Deus. Não é como eu quero, é como Deus quer. Mas de fato, quando eu faço bem, a colheita chega. Se não desfalecermos, a expressão que a gente lê está falando de perseverança, que é a ponte entre a semeadura e a colheita. A semeadura e a colheita tem uma ponte, e a ponte é a perseverança. A história linda do aluno de universidade, universitário, que vendia livros para poder pagar a universidade de medicina. E ele um dia bateu na porta de uma casa e uma senhora muito pobre abriu a porta. Ela tinha 2, 3 filhos. E aí o aluno disse: por favor, eu estou vendendo livros. Ela falou: não tenho dinheiro para comprar livros. Aí olhou para ela e falou: mas a senhora teria um copo d'água para me dar? E ela: claro que sim. Foi lá, trouxe um copo d'água a ele, perguntou: você quer um sanduíche? Isso eu tenho. Ele falou: olha, eu estou com fome. E ela deu o sanduíche e ela tratou com tanto carinho que aquele moço guardou a imagem daquela senhora na sua mente. Pois bem, anos depois se passaram. Aquele moço se tornou um médico, diretor de um hospital. E um dia ele está passando nos quartos. Alguém diz: olha, tem uma senhora que está hospitalizada aqui, não tem condição de pagar a conta. Não tem condição de pagar a cirurgia que precisa fazer. E ele resolveu ir olhar e por consequência entrou num quarto, no outro, de repente ele se deu no quarto daquela senhora e era a senhora que um dia deu a ele um copo d'água. Ele olhou, a mulher não o reconheceu, mas ele reconheceu a mulher e os filhos que agora já eram grandes. Enfim, a conta ela vem depois que a cirurgia é feita, porque aquele médico autorizou tudo. E quando a família recebe a conta era enorme, porém lá embaixo havia uma anotação: paga por um copo d'água e um sanduíche, fulano de tal. E aquele médico fez questão de dizer: lembra, naquele dia, quando eu estava cansado, recebendo muitos nãos, porque a maioria não queria comprar um livro, e eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade. Mas quando estava desistindo, uma porta se abriu e a senhora me deu um copo d'água e um sanduíche. E agora que eu sou médico, porque naquele dia aconteceu isso, eu posso retribuir. Quando a gente escolhe fazer o bem, lá na frente a consequência virá. E é assim. Muitos desistem no meio do processo da semeadura. Mas a promessa é: se você permanecer, você vai colher. Se você permanecer, você vai colher. E claro, eu quero concluir dizendo que a colheita vem, mas você tem que decidir as sementes hoje. Hoje. Ok? Então entenda que toda decisão, toda atitude é uma semente. Toda atitude, um plantio. Todo hábito, um campo cultivado. É cuidar da semente. Os hábitos de fazer o bem é cuidar de uma semente que lá na frente vai produzir resultados. Tudo que o homem semear, isto também ceifará. E eu quero orar, abençoando sua vida. Antes, só deixa eu dar um alô aqui. Gisele Brigman, Vilma Miller, Janete Carvalho, Elisângela Crote, também Jana Monteiro, Jócia Cunha, Lúcia Antunes, o pessoal da Arte Feita para Você, Sueli Marcelino, Elizabeth Fonseca, Sebastiana Neves Pires, como também o Edson José, Deus abençoe, Marisa Terezinha, Stephanie, Regiane Oliveira, Carlos Alberto de Oliveira, tantas pessoas que sempre estão comigo aqui. Eu quero abençoar sua vida hoje em nome de Jesus. Eu creio no mover poderoso do Senhor.
Pai, no nome de Jesus eu oro por cada pessoa que está me acompanhando nesta transmissão. Eu declaro, Senhor, graça sobre graça, poder, misericórdia, unção, que a Tua presença venha sobre a vida dos meus irmãos e que eles sejam marcados para uma semana poderosa, uma semana extraordinária de milagres, de favor, de graça sobre graça, de mover do Teu Espírito Santo. Eu os abençoo agora, declarando céus abertos, poder do Senhor, na autoridade de Cristo. Que esta semana seja uma semana de conquistas, de portas abertas, de milagres do Senhor. Na autoridade de Cristo nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e até o nosso próximo encontro. Não esqueça, Deus é contigo.